Olá, começa agora o Câmara Notícia na edição de hoje. Vereadores aprovam Conjude e Orçamento Cidadão. E parlamentar chama atenção para famílias em áreas de risco. E hoje tem ainda os quadros de esportes e do giro ambiental. Agora no Câmara Notícia. O Orçamento Cidadão foi aprovado em primeira discussão e votação na reunião ordinária da última segunda-feira. O projeto de lei do Executivo que institui o Orçamento Cidadão no município foi aprovado na Câmara na reunião ordinária desta segunda-feira. O vereador e presidente da Constileg, Thiago Ferrari, falou sobre o projeto que teve aprovação pela comissão. O que é o projeto? É um mecanismo que o Executivo está criando, dando poder e dando um maior espaço para que a população possa discutir sobre orçamento, possa trazer as suas demandas. Eu entendo que seja uma evolução do orçamento participativo. Eu não sei se é evolução, porque daí a gente entra na questão ideológica. De acordo com o parlamentar, o Orçamento Cidadão é um novo modelo do orçamento participativo, que foi um programa criado pelo prefeito Toninho na gestão dele. O que a gente quer é discutir o projeto, que eu entendo que cria um mecanismo para que a população possa participar mais ativamente, para que dê mais transparência, e é isso que a gente tem entendido. O recado das ruas é que a população possa, de alguma forma, estar participando mais ativamente da administração pública, acompanhar de uma forma mais ativa os serviços, as políticas públicas, e esse é um instrumento que dá voz à população também. Ainda segundo o presidente da Constileg, se aprovado em segunda discussão e sancionado pelo prefeito, a população já pode participar da discussão do orçamento municipal no ano que vem. Ele só vai poder a partir do ano que vem, porque o orçamento, tudo que se refere ao orçamento, tem que ser criado com um ano de antecedência, o fato gerador. Mas a intenção é essa, que o ano que vem se demonstre quais são os mecanismos, de que forma vai se materializar isso efetivamente, para que a população tenha voz e que a população se sinta atendida dentro das suas demandas. Então, acho que é importante. Friso, mais uma vez, é uma discussão que eu tenho feito. Com a crise, o orçamento, a arrecadação diminuiu bastante, o orçamento vai ter que encolher, e a gente precisa ter uma participação ativa da população na discussão, na elaboração desse orçamento. E os vereadores também aprovaram em segunda votação outro projeto do Executivo que alterou a data limite do Conjude. O Conjude, Programa de Incentivos à Transação e Conciliação Judicial de Débitos Tributários e Não Tributários com o município, antes estava previsto para seguir até 2017 e agora passa a valer até o dia 31 de julho desse ano. O vereador Jorge Schneider, do PTB, membro da Comissão de Finanças, falou do projeto aprovado em segunda discussão. Esse projeto é um projeto que vai trazer a possibilidade das pessoas que têm alguma demanda junto à prefeitura, a prefeitura contra ela, para que ela possa colocar a sua vida em dia e com algumas vantagens para que nós possamos ter a paz fiscal dentro de Campinas. Os vereadores aprovaram também uma emenda ao projeto. Essa emenda vai tirar Nós pedimos ao prefeito para tirar aquela frase, poderá ser prorrogada através de decreto pelo Executivo. Nós não queremos, nós queremos que fique com um prazo final para negociação, para que nós possamos ter a tranquilidade e para que as pessoas possam ter a consistência jurídica naquilo que for negociar. O vereador Carlão do PT participou de um debate com moradores do Jardim Samambaia que estão em áreas de risco. O vereador Carlão do PT participou na sexta-feira, dia 20, de um debate público promovido pelos moradores do núcleo residencial do Jardim Samambaia. O nosso objetivo desse debate público hoje é para organizar as famílias, discutir com elas em que pé que anda o processo e formular uma proposta para que a gente possa fazer uma luta com o objetivo da permanência delas aqui na região, que são famílias que estão aqui há mais de 30, 40 anos, e nós vamos discutir isso, uma forma da gente conseguir fazer com que essas famílias permaneçam aqui nessa mesma região, mas não nos riscos que eles correm hoje, que é
das enchentes, que é a linha do trem. O núcleo residencial Samambaia é composto por 180 famílias que há mais de 40 anos vivem aqui em áreas de risco, à beira da linha férrea, à beira de um córrego que transborda, causando enchentes. Mesmo assim, essas famílias não querem deixar suas casas. Elas só aceitam mudar se for para ficar no mesmo bairro. E para isso, elas têm argumentos. Aqui as crianças já estão todas utilizam de escola, as crianças já têm um posto de saúde, as pessoas que trabalham têm 2, 3 linhas de ônibus, né? E a realocação na nossa região não haveria necessidade de construção de nada e nem de superlotação de outros lugares, né? Caso a remoção seja feita para outra região e que já exista, por exemplo, alguma escola, algum posto de saúde, mas que superlotaria. Somos 88 famílias, aproximadamente 500 pessoas, né? A gente tem escola perto, tem supermercado, tem farmácia, tem tudo. Então a gente já tem uma vida aqui. Aí, se de repente vamos chegar amanhã, a gente não tem mais nada disso. E aí? É horrível, uma sensação muito ruim. De acordo com um advogado que defende os interesses dos moradores do Jardim Samambaia, o processo está em compasso de espera por uma decisão judiciária baseada em laudos técnicos. O que constato que as famílias já sabiam. Por um lado, sim, elas moram bastante próxima da linha férrea. Nunca se negou isso, o laudo vem para comprovar o que as próprias famílias também falam, mas também é verdade que elas moram isso há 30, 40 anos e que nunca aconteceu nenhum acidente, nunca aconteceu nada. Temos que tomar cuidado porque pode um dia vir a ter uma tragédia ou qualquer coisa. O que a gente usa só do argumento, é que por estar há 30, 40 anos, é de que eles não devem buscar como uma solução a saída apressada e atropelada. Para o vereador Carlão do PT, prestar auxílio aos moradores nessa situação é um dos papéis da Câmara. Esse é o principal papel, eu acredito, que é organizar a população para que ela possa definir os seus rumos, definir os seus destinos e apresentar essa demanda ao Poder Executivo. E a seguir, dia 25 de maio se comemora o Dia do Massagista. E você sabe mais sobre a profissão no quadro de esportes. Valorizar as plantas nativas com decoração de material de ferro velho em uma recriação moderna dos antigos jardins secretos renascentistas. Tudo muito simples e suntuoso ao mesmo tempo. Este é um dos espaços do Campinas Decor que o Giro Ambiental mostra a partir de agora. Neste espaço de 400 metros quadrados, o Jardim Circular é quem nos leva a este passeio guiado por piso de concreto que serpenteia a vegetação, combinando com o Palácio de Cristal do Lago do Café. O trabalho foi elaborado pelos engenheiros agrônomos e paisagistas Aurora Garcia e Tarcísio Pereira. Então, a concepção do Jardim Circular necessitava também que houvesse um piso que conduzisse o visitante por todo ele, sem que parecesse uma coisa muito forçada. Então o piso é orgânico e faz com que o visitante caminhe sem sentir que está sendo conduzido e é uma coisa muito natural. Essa naturalidade, que pode ser conferida na mostra que vai até o dia 26 de junho, valoriza as espécies nativas. Algumas espécies são nativas, como o jequitibá, o araçá, e a uvaia, a minipitanga, são plantas nativas da região de Campinas e de outras partes do Brasil também. Temos o pau-ferro e outras plantas que são tipicamente já usadas em jardim. São plantas adequadas, adaptadas ao clima da região, ao solo da região, a quantidade de chuva que recebem anualmente, ou seja, são adaptadas. Não há que se fazer muito para que elas permaneçam bonitas no jardim. Agora nós temos uma novidade aqui, vocês reaproveitaram um outro material e, digamos que, reinventaram esse material. Conta pra gente o que é isso. Sim, nós gostamos muito de trabalhar com ferro e dessa vez decidimos que também o jardim teria esse elemento. E o ferro é um elemento que podemos transformar em reciclar e fomos buscar o material e inventamos as formas que você está vendo aqui. São peças pequenas, peças grandes, são detalhes, a própria bica da fonte foi feita com isso. Então é um material fácil
de achar. O segredo é dar a forma correta, para o uso correto. Reinventar o que seria descartado também norteou o trabalho paisagístico. Eram peças que estariam jogadas fora ou, enfim, seriam recicladas mais adiante, e nós já utilizamos essas chapas, quase todas são chapas, que eram descarte, porque foram originalmente usadas para a confecção de outras peças para a indústria, outras peças. E estavam ali descartadas e nós recortamos dentro dessas peças, dessas chapas, as nossas peças. Na próxima semana, o Giro Ambiental mostra direto do Campinas Decor a utilização de materiais alternativos em peças comuns que ficam nas áreas de lazer e convívio familiar. Até lá! E a Câmara recebeu uma visita especial na última sessão. Os aventureiros, grupo de crianças e adolescentes da Igreja Adventista, visitaram a Casa do Legislativo para agradecer a criação do Dia Municipal do Aventureiro, celebrado no dia 24 de maio. Iniciação religiosa, consciência social, companheirismo, altruísmo. Um pouco do que essa criançada aprende no Ministério Aventureiros da Igreja Adventista. O Ministério dos Aventureiros ele é destinado a atender crianças entre 6 e 9 anos, que é aquela primeira infância, uma fase da vida de muito aprendizado. E a gente procura incutir na mente deles valores cristãos. Assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, a gente visa em determinadas atividades desenvolver a criança mentalmente, espiritualmente e fisicamente também. Então, por exemplo, dentro dos ideais dos aventureiros existem alguns princípios, por exemplo, por amor a Jesus farei sempre o meu melhor. Todos eles sabem isso. Então essa busca pela excelência, pelo aprendizado. Aprendizado que eles replicam no dia a dia e levam pelo resto da vida, inclusive nas lições adquiridas nessa visita à Câmara, para agradecer pela criação do Dia do Aventureiro. É interessante que as crianças possam compreender como o país é governado, e é interessante que a Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Deus. Então as crianças vindo aqui, elas estão compreendendo o que algumas autoridades, nesse caso específico, propuseram através da Lei 93 um dia específico do trabalho que eles desempenham em todas as congregações aqui da parte central do estado de São Paulo. Então elas estão envolvidas com a comunidade, elas têm um amor pelos princípios e valores cristãos, e agora elas sabem que o município, reconhecendo o papel e a importância dela, decretar uma lei. Então elas estão aqui vendo como as coisas funcionam. Isso eu creio que é um crescimento muito importante para a vida delas. Para o vereador Luiz Henrique Cirilo, proponente do Dia Municipal do Aventureiro, receber esses jovens e essas crianças na Câmara é um privilégio e um aprendizado. Esses jovens trazem uma energia, trazem uma pureza que nós, ao longo da vida, nós vamos perdendo. Mas na medida que você vê que jovens, crianças com esperança de um futuro melhor, crianças que são doutrinadas a falar o nome de Deus, a falar o nome do Senhor, nós temos que valorar. Nós temos que agradecer aos pais, agradecer aos pastores, aos líderes que comandam todos esses jovens e, posteriormente, e por último, e sempre agradecendo a Deus. Porque enquanto tivermos pessoas que se preocupam com as crianças, com os jovens, nós estamos nos preocupando com um futuro melhor. E a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade se reuniu nesta última segunda-feira para a análise de projetos que tramitam na Casa. Ao todo foram analisados 17 projetos. 5 deles estavam na pauta e os demais foram entregues até o momento da reunião. Dentre os projetos analisados estava o do vereador Carmo Luiz, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de Wi-Fi em terminais rodoviários e nos ônibus urbanos de Campinas. Esse projeto recebeu parecer contrário do relator, o vereador Ângelo Barreto, e foi arquivado. Senhor presidente, eu dei o parecer contrário em função também do parecer técnico da consultoria. Vereador Marcos Bernardelli. Acompanho o voto do relator. Vereadora Neuza do São João. Acompanho o voto do relator. Vereador Zé Carlos. Acompanho o voto do relator. A matéria está arquivada.
Também recebeu parecer contrário e foi arquivado o projeto de lei do vereador Luiz Carlos Rossini, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em locais públicos. Ao todo, 11 projetos foram arquivados, 1 teve pedido de vistas e 5 foram aprovados. A íntegra desta reunião está no canal da TV Câmara Campinas, no YouTube. Olha o esporte aí mais uma vez aqui no Brinco de Ouro. E a nossa primeira pauta não é sobre futebol não. Agora a gente quer saber por onde anda a tocha olímpica. Ela já passou por cerca de 80 cidades desde que chegou em Brasília no dia 3 de maio. Na última semana, finalmente conheceu o Mar do Brasil. Andou de skate, de bicicleta, de jegue e foi conduzida por mãos famosas e índios pataxós. Ainda tem pela frente mais de 200 municípios, entre eles Salvador, a capital da Bahia, Feira de Santana, Juazeiro e Sobradinho. A passagem por Pernambuco começa por Petrolina. A capital Aracaju está entre os 6 municípios sergipanos no trajeto do símbolo máximo das Olimpíadas. 6 também é o número de cidades alagoanas que vão recepcionar a Tocha Rio 2016, incluindo Maceió, a capital do estado, no dia 29. Há pouco menos de 3 meses do início dos Jogos Olímpicos, os prazos para a classificação para as provas vão se esgotando e algumas surpresas vão surgindo. Atletas que eram dados como certos na competição, de repente, não são mais. Na última semana, tivemos 2 exemplos que deixaram os torcedores surpresos. O nome do maior nadador da história do país, César Cielo, não está mais entre os maiores. Nascido há 29 anos em Santa Bárbara do Oeste, cidade aqui da região de Campinas, o campeão olímpico nos 50 metros livres em Pequim 2008 não conseguiu se classificar para disputar as Olimpíadas Rio 2016. O atleta paralímpico e ex-BBB Fernando Fernandes passou pela mesma experiência. O tetracampeão mundial ficou na 5ª colocação no caiaque KL1 no Mundial de Duisburg de paracanoagem e também não conseguiu a pontuação que garantia a sua participação nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, que serão disputados a partir do dia 7 de setembro. Agora sim, vamos falar de futebol. Futebol olímpico. A inédita medalha de ouro na Olimpíada foi definida pelo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, como a prioridade de Dunga neste ano. Pelo regulamento dos Jogos, cada seleção pode contar com 3 atletas acima de 23 anos. E Dunga já escolheu os 3. Neymar, já liberado pelo Barcelona para o torneio, o meio William, do Chelsea, e o zagueiro Miranda, da Inter de Milão. A seleção brasileira masculina estreia nas Olimpíadas no dia 4 de agosto contra a África do Sul, no Mané Garrincha, em Brasília. E aí, quer opções para se exercitar? A nossa produção separou algumas para você. No domingo, dia 29, tem a primeira etapa do circuito de corrida de rua Distritos de Campinas, no Campo Grande. São 6 quilômetros, tanto para a corrida como para a caminhada. A Praça de Esportes Argemiro Roque, no São Bernardo, recebeu no domingo, dia 22, a abertura da Série Bronze do 10º Campeonato de Futebol Amador de Campinas. São 64 equipes participando da edição deste ano. A tabela dos jogos está no site Cafu. E a equipe que representou Campinas na fase regional do Jori, Jogos Regionais do Idoso, no último dia 15, foi a campeã do evento. Com 151 pontos, liderou o ranking dos 40 municípios que competiram. Em segundo lugar, ficou Itatiba, com 128 pontos. E em terceiro, com 77 pontos, Americana, a cidade que recebeu o torneio. A final da 20ª edição do Jori vai ser disputada em Barretos de 29 de junho a 3 de julho. E tem alpinista de Campinas chegando no topo do Monte Everest. Olha aí! Alpinistas de todo o mundo alcançaram finalmente na quinta-feira, dia 19, o pico do Monte Everest, depois de interrompidas as temporadas de expedições em 2014 e 2015 por conta de avalanches e terremotos no Nepal. Os primeiros brasileiros a alcançarem o topo do mundo nessa temporada de 2016 foram Thaís Pergoraro, de Bauru, e o seu guia, Carlos Santalena, de Campinas.
Agora sim, o motivo da gente estar aqui hoje no Brinco de Ouro. Dia 25 de maio se comemora o Dia do Massagista, um profissional super importante para qualquer equipe de atletas, né? No caso aqui, para uma equipe de futebol. Vou conversar com o Mirinho. Olá, Mirinho, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, e é um prazer conversar com vocês. Beleza, prazer é todo nosso. Mirinho, quanto tempo faz que você está nessa profissão? Eu estou nessa profissão fazem 29 anos, só no futebol. Só no futebol. Aqui no Guarani, quanto tempo? Olha, eu voltei para o Guarani faz 2 anos agora, né, que eu estava fora, trabalhando fora do Brasil, mas estou muito feliz, porque eu gosto do Guarani e foi aqui que eu comecei minha carreira. Você até chegou a dar um chutinho aí, não deu certo, né? É, eu só vesti a camisa, né? No tempo do Zenon e tal. Do Zenon, Careca, né, Renato Pé Mocho, eles eram muito fera, então eu só tive condições de vestir e ficar no banco. Você disse que trabalhou fora do Brasil, na Arábia, não é isso? Isso, eu fiquei 3 anos no Catar e trabalhei 15 anos em Riad, capital, no Al Hilal. Mas antes, no Catar, eu trabalhei no Ali, tá? E trabalhei no Qadsiya e no Rayyan, com o técnico Cabralzinho. Diferença de lá para o Brasil, qual é? Clima. E o idioma também? E o idioma... Aprendeu fácil? Eu aprendi, sabe? Eu dediquei muito, sabe? Como que eu brinquei com você aquela hora, roologia, onde que eu passava, eu escutava falar, salama aleikum, falava também. Massagista é uma profissão que já foi regulamentada há mais de 50 anos, lei federal e tal, mas o que é que precisa fazer para ser um massagista? Você fez faculdade? Olha, eu fiz um curso no meu tempo, né, de enfermagem primeiro, tá? Curso técnico, fiz um curso de massagem com acupuntura. É mais um trabalho de massoterapia, né? Que eu faço o quê? Trabalho nos pontos meridianos, né? Não aliso muito o jogador, tá bom? Eu trabalho nos nervos do jogador. Você faz doer, né? É, faço doer para melhorar depois. E isso é muito bom, porque para o futebol é rápido. E a gente precisa do jogador lá, né? Para jogar, né? Pois é, mas você estava falando que fez faculdade depois, ou está fazendo? É, agora eu estou fazendo fisioterapia na faculdade e um curso técnico também de enfermagem, que hoje precisa. E para mim é vantajoso, né? Para trabalhar no futebol. Tá, mas qual o seu diferencial? Você estava falando que a sua massagem é diferente, por pontos e tal? A diferença é o seguinte, alisamento é superficial. Então eu trabalho mais na parte profunda. Sem jogo é o seguinte, todo dia tem treino, né? Então eu preparo o suprimento, o Gatorade, a água, o gelo, né? Esse é meu trabalho, todos os dias. Um curativo, uma injeção, tá bom? E tem a parte da fisioterapia, né? Departamento médico, que tem os fisioterapeutas que trabalham com os aparelhos. Eu sou no manual. E num dia de jogo, como é? Dia de jogo é uma correria, tá? É a mesma coisa que eu faço na semana, só que é mais correria por causa do jogo. Vai começar, o que eu faço? Eu vou para concentração com os jogadores, né? Fico lá no hotel junto com eles, volto para cá, preparo minha mesa, preparo todas as minhas coisas, né? Tem alguns que fazem massagem, tem jogadores que não, tá bom? Coloco uma botinha é esparadrapo, existe o Coban, né? Hoje também, né? Esse é meu trabalho, tá bom? É o primeiro socorro para o atleta. O médico é liberado para entrar no campo, tá bom? Se houver uma coisa a mais, como eu uso a mala, né, a bolsa, aí eu que faço. Aí o doutor fica olhando. Pela experiência, pela prática também, né? Meu negócio é curar ele. Eu quero que ele fique bom para ir pro jogo. A gente vai encerrando por aqui o Olho Esporte aí. Dia 25, dia do massagista. Parabéns a todos. Tchau, tchau. A gente fica por aqui, até a próxima. Até a próxima.